O Brasil vive um momento dividido entre a crise e as oportunidades. A nossa macro-região tem números positivos na criação de empregos formais e novas empresas. Mesmo assim, o cidadão quer saber quando essa realidade vai refletir no próprio bolso dele. O bate-papo deste sábado no Jornal da Clube traz algumas respostas. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no Núcleo de Jornalismo está a consultora em recursos humanos Monize Campos. E pelo canal digital da Clube estão o pesquisador da USP, Luiz Antônio Titon, e o especialista em administração e finanças, Rafael dos Anjos. Eu começo aqui com a Monize. Nesse último semestre que nós fechamos, o Brasil falou em crescimento de empregos, crescimento de abertura de empresas e crescimento de oportunidades, sobretudo. Falta agora o trabalhador assumir esse comportamento para acompanhar o bom momento da economia? Sim. Então, está tudo assim em crescimento. Tudo aumentando, né? E os candidatos às vezes não estão preparados, né, para essas oportunidades. E hoje em dia o conhecimento ele está tão exposto a todos, né? Tantos cursos gratuitos online, né? E então a população ela tem que buscar, veja os campos que estão em crescimento, que estão em aberto e busque conhecimento, busque atualização. Né? Então, porque a gente as empresas estão com vagas em aberto, o emprego, as vagas de emprego crescendo cada dia mais, porém estão faltando pessoas qualificadas, profissionais qualificados. Então, essa é a dificuldade. Então, que as pessoas busquem conhecimento, busquem se preparar, busquem qualificação, que hoje tem campo para todo mundo. Então, basta a pessoa, né, buscar aí crescimento e para poder conseguir aí novos desafios. Titon, nesse último mês, o próprio presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento disse que está acontecendo um fenômeno de saída de dinheiro da China e entrada de dinheiro de investimento no Brasil. Mas o que falta para que as nossas famílias sintam esse bom momento no bolso, já que o custo de vida está tão alto? Existem duas situações. O que acontece é que muitas vezes as pessoas acabam ou abrindo um negócio por necessidade ou por oportunidade. Não é o caso da gente olhar que a melhor opção é abrir um negócio por necessidade, sem buscar um apoio de um sistema, por exemplo, como o Sebrae e coisas do gênero, se a família já não tem essa visão empresarial. Se ela não tiver essa visão empresarial e abrir o negócio por necessidade, ela tem uma chance maior de risco. Esse dinheiro acaba chegando no mercado e facilitando o surgimento de oportunidades. Por outro lado, aquelas pessoas que não sentem a vontade para abrir um novo negócio, elas vão buscar um emprego. E isso vai acontecer conforme esse dinheiro for chegando na base, ou seja, chegando nas cidades, que é de onde nascem os empregos. Os empregos não nascem da nação, elas nascem dentro da cidade. Então, esses recursos chegando como investimento na cidade proporciona a demanda por serviços e produtos, e os serviços são entregues pelas famílias. É das famílias que vai nascer a prosperidade da nossa nação. E é isso que acontece, é um mecanismo simples em que as famílias têm que se preparar e começar a observar as oportunidades que estão surgindo com esses investimentos vindos de fora. Eles não são, assim, investimentos que vão passar por aqui e ir embora, eles permanecem aqui, geram emprego e as empresas continuam existindo. Rafael, o grande vilão da nossa economia é o Estado. O problema é que no meio do caminho do brasileiro tem o Estado e ele custa muito caro, né? Ou seja, prefeituras, governos, câmaras, judiciário. Tudo isso deixa o nosso ganha-pão muito mais difícil? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Com certeza, a gente precisa de um Estado eficiente nas áreas específicas, que é educação, saúde e segurança pública principalmente. E na questão de negócio, o Estado precisa não atrapalhar, ele precisa destravar. É uma mudança de cultura no Estado. A gente ainda vive na cultura do alvará, de ter autorização para poder trabalhar, para poder empreender. E, na verdade, a gente tem que virar essa chave no nosso país. O empreendedor tem que começar a trabalhar. Se ele descumprir alguma legislação,
aí sim o poder público tem que orientar ele de como se adequar, mas não o contrário. É uma inversão que a gente vive no país e que aos poucos a gente vai mudando essa cultura e criando um novo ambiente propício para os negócios aqui no nosso país. Isso talvez explique a pergunta que eu fiz para o Titon, por que o brasileiro não sente no bolso o bom momento? Sim, as amarras ainda são grandes, é uma mudança de cultura. Então, toda vez que a gente começa a mudar comportamento, a gente ainda tem um sofrimento aí, alguns desgastes, algumas resistências de curto prazo. Então, o que a gente precisa nesse momento é ter persistência para poder conseguir virar de vez essa chave, de transformar nosso país por meio das empresas, dos negócios. Porque, afinal, o governo não cria recursos. Quem cria recursos, quem traz emprego e renda é a iniciativa privada. A gente nunca pode esquecer disso. Não existe almoço grátis. Monize, para aproveitar, para surfar essa onda das boas oportunidades, como devem se preparar tanto as empresas quanto os empregados? Isso, é legal ele ter falado também das empresas, que hoje elas estão se adaptando, se reinventando, né? Porque, como eu falei, a falta de profissionais qualificados no mercado hoje, né? As empresas estão optando assim para focar em treinamento e desenvolvimento. Então, eles estão investindo muito nessa parte de treinamento interno mesmo. Então, buscam profissionais que tenham a parte comportamental bacana, proatividade, comprometimento. E desenvolve internamente, treina internamente, justamente por essa falta de mão de obra qualificada. Um ponto também que as empresas estão revendo é ter políticas de crescimento, um plano de carreira, né? Investindo em benefícios, em mais benefícios para os funcionários, para que tente reter, né, esses funcionários e deixe o cargo um pouco mais atrativo, que receba mais candidatos, né? Então, esse semestre veio aí para reformular um pouco essa visão das empresas, né? Um ponto importante agora, a gente falando do candidato, é essa parte de preparação, né, para um processo seletivo. Então, preparar um bom currículo, né? Eu acho que hoje a gente pega muito currículo faltando informações, que às vezes importantes para nós. Então, que a pessoa tente montar, elaborar um bom currículo, colocando todos os seus dados pessoais, seus cursos, mesmo se for cursos mais curtos, nem se for curso de um dia, é importante que ele coloque no currículo, né? E as suas experiências, que ele possa descrever as atividades bem definidas, o que ele já fez, o tempo que ele ficou em cada empresa. Então, que monte um currículo bem completo e atrativo para que as empresas peguem aquele currículo, né, e se interessem em realmente chamar ele para o processo. Né, essa parte de as empresas até para a parte de agendamento de um processo seletivo, que as empresas sejam claras, passe todas as informações aos candidatos, para que ele se sinta mais seguro também para comparecer ao processo seletivo, porque hoje a gente vê também, a gente agenda 10 candidatos para a entrevista, comparecem 5, metade. Então, será que é falta de comprometimento do candidato, do profissional, ou as empresas que não soube passar com segurança as informações da vaga? Então, são coisas que a gente está em processo aí de adaptação, de mudança, tentando entender um pouquinho o cenário e trabalhando da melhor forma possível para que a gente consiga atender a demanda da empresa nessa captação de profissionais e diminuir o índice de desemprego. Professor Titon, uma pesquisa recente mostrou que Ribeirão Preto e Franca estão entre as 50 cidades do Brasil com maior potencial de consumo. Ribeirão Preto é a 14ª cidade com maior potencial de consumo do país. Isso faz com que a nossa macro-região olhe para essa crise com outros olhos? A nossa região, ela acabou se tornando um foco atrator de investimentos, não só para novas empresas, mas também as empresas atuais estão gastando e para preparar o seu futuro empregado. Então, essa atração de consumo para consumo também está gerando uma oferta de treinamento para o empregado que ele quer criar dentro da própria empresa. Então, hoje, a pessoa que está querendo embarcar nessa onda de oportunidades, ela
tem a chance de se conectar com as empresas para conseguir treinamento específico. Nós temos casos de empresas, tanto em São Carlos como em Franca e mesmo aqui em Ribeirão Preto, investindo na seleção de empregados treináveis para a função que eles querem desempenhar. Essas oportunidades são raras e não acontecem no Brasil todo. Esse é um diferencial que nós temos aqui. E também o que acontece é que empresas de fora do Brasil estão interessadas no nosso pessoal aqui de Ribeirão Preto para trabalhar em plataformas à distância com acesso internacional. Muita gente em Ribeirão Preto já sabe falar uma outra língua. Tá? Isso é uma coisa que eu noto dentro da universidade, é uma coisa muito comum. E o que acontece é que mesmo uma pessoa não qualificada já está começando a ter acesso dentro das empresas para dar um passo acima. Ela crescer dentro da empresa, crescer profissionalmente e toda a região aumenta o consumo. Quer dizer, o que nós estamos falando aqui, nós temos a liberdade de ver os empresários aplicarem no desenvolvimento humano para ter pessoal mais qualificado. É um diferencial incomum e raro em todo o Brasil. Rafael, a gente falou o tempo inteiro aqui sobre crise e oportunidade. Então, olhando justamente para a crise global e as oportunidades que o Brasil oferece, que perspectiva a gente tem econômica até o final do ano e para os próximos anos? A gente tem uma perspectiva econômica muito boa, Felipe. A gente precisa entender esse cenário global que o Brasil faz parte e pode ser um grande protagonista aí desse mundo pós-Covid, que a gente chama. A gente está vivendo uma crise de alimentos no mundo e a gente é um grande celeiro agrícola no nosso país. Então, a gente pode aproveitar muito essa eficiência que a gente tem no setor do agronegócio e despontar ainda mais no cenário mundial. O que a gente precisa? A gente precisa ser mais eficiente, diminuir as amarras, diminuir a burocracia, diminuir a etapa, facilitar a vida do empreendedor, do empresário. E tem essa outra oportunidade que o Titon bem disse, na questão da prestação de serviço, que para a nossa região ela é muito importante. Então, a gente hoje vai estar inserido localmente, mas conseguindo falar para o mundo inteiro, trabalhar no mundo inteiro. Daí a importância de uma nova língua, de aprender um segundo idioma, até um terceiro idioma eventualmente, e entender um pouquinho de programação, porque muitas oportunidades vão surgir nesse setor e já tem um déficit muito grande de empregos nessa área. Então, os jovens aí no mercado de trabalho que estão começando a vida profissional, é muito importante que se foque nessa área, se verificar que tem uma vocação para isso. Vai ser uma grande oportunidade juntar o agronegócio com a tecnologia. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, a consultora em recursos humanos Monize Campos. E pelo canal digital da Clube, o pesquisador da USP, Luiz Antônio Titon, e o especialista em administração e finanças, Rafael dos Anjos. A todos vocês, muito obrigado.